Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta terça-feira, 3 de setembro de 2023. Hoje quero mandar um super abraço para os ouvintes do estado do Rio Grande do Norte. Hoje a igreja celebra os primeiros mártires do Brasil, Santo André de Soveral e companheiros mártires. No final do podcast vamos conhecer um pouquinho dessa história. Um super abraço também para o Miguel, que nos escuta da cidade de Castelo, Espírito Santo. Continuando o nosso estudo do livro do Apocalipse, desvendando aí os seus enigmas, vamos falar hoje das pedras preciosas. A pedra branca, por exemplo, era usada pelo juiz para declarar alguém inocente, como está no capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo. O ouro simboliza a riqueza, claro, fácil. O cetro de ferro, símbolo do poder, como está no capítulo 2, versículo 27. Ele as regerá com o cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Além das pedras preciosas, também as plantas têm os seus significados. A palma significa a vitória, o triunfo, como está no capítulo 7, versículo 9. Depois disso, viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas nas mãos. E a presença de duas oliveiras evocam personagens importantes. Em Zacarias, capítulo 4, versículos de 3 a 14, que também traz o gênero literário apocalíptico, mesmo fora do livro do Apocalipse, traz as duas videiras para falar de Josué e Zorobabel. Semana que vem vamos falar dos animais que aparecem no livro do Apocalipse e seus significados. E mais uma vez quero convidar a todos para uma viagem incrível pela Turquia e Grécia. E vamos conhecer a ilha de Patmos, onde São João escreveu o livro do Apocalipse. Vamos? Entre em contato comigo pelo Instagram, padre.heriberto, que passamos todas as informações para você. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, que destes aos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros a graça de sofrer pelo Cristo. Ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Jesus se dirige corajosamente a Jerusalém. Exprime a sua decisão total de fazer a vontade do Pai, morrendo por amor na cruz. O verbo ter sido tirado do mundo indica o cumprimento do plano de Deus. Jesus é tirado do mundo pelos homens e elevado ao céu por Deus. A mesma palavra expressa as duas faces de uma realidade única, vista respectivamente como ação do homem e como ação de Deus. O homem realiza o mal supremo ao afastar o Filho de Deus, e Deus realiza o bem supremo ao elevá-lo a si mesmo na glória. Jesus é o mensageiro do Pai que acolhe a todos e por isso mesmo não é acolhido, ou quase não acolhido por ninguém. O pecado de todos é não acolher a pequenez de Deus em Jesus. Esta pequenez é a sua verdadeira grandeza. Tiago e João sentem-se associados a Jesus, mas não compreendem que o seu único poder é a impotência de quem se entrega por amor. Ele não traz o fogo que queima os inimigos, mas o amor que os perdoa. Zelo sem discernimento, princípio de todos os fogos, de todos os tempos, é exatamente o oposto do Espírito de Cristo. João, mais tarde, como narra Atos, capítulo 8, regressará a Samaria com Pedro e invocará sobre os próprios samaritanos o amor do Pai e do Filho, o fogo do Espírito, o único que Deus conhece e que o discípulo deve invocar para os inimigos. Jesus é a misericórdia que vence o mal, não só dos samaritanos, mas também, e mesmo antes, dos próprios discípulos. Ele revela um Deus de compaixão e ternura, desconhecido de todos, próximos e distantes. Mesmo que a longo prazo a impotência de um Deus que ama terá a última palavra, porque a última palavra é o amor. Lucas quer recordar o fracasso com que começa esta última viagem de Jesus. A primeira viagem começou com a rejeição dos galileus, seus concidadãos de Nazaré. Isto com a hostilidade e a falta de hospitalidade por parte dos samaritanos. Estes dois fatos antecipam a rejeição final dos judeus em Jerusalém. Os samaritanos rejeitam o seu convite, mas ele não rejeita os samaritanos, e muito menos se vingará deles. Ele combate energicamente a opinião dos seus discípulos, que persistem em pensar no Messias poderoso, sempre vitorioso e imbatível, que tem fogo e relâmpagos para destruir tudo e todos. Tal forma de pensar é típica de Satanás, que convidou Jesus a recorrer a milagres para estabelecer a sua credibilidade. Lucas capítulo 4. Mas aí ele não atendeu à instigação do diabo, nem apoia agora dos seus discípulos, porque os dois vêm da mesma matriz, a de impor o bem com a força, o que é sempre uma forma de violência. Um sistema missionário que Jesus não adota nem aprova, mas que surgirá frequentemente ao longo dos séculos. O Evangelho é uma proposta que deve avançar por si só, com a força do seu conteúdo e não com imposições externas, físicas e morais. Santo André de Soveral e os 30 companheiros mártires. A evangelização no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste do Brasil, começou em 1597. Iniciaram com as catequeses os índios e com a formação das primeiras comunidades cristãs. Tudo isso graças aos missionários jesuítas e padres diocesanos do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, houve desembarques naquelas terras de franceses e holandeses. Vieram para o Brasil com o intuito de expulsar os portugueses dos lugares colonizados. Em 630, os holandeses conseguiram seu objetivo, se estabelecendo na região nordeste do Brasil. Eles, de confissão calvinista e acompanhados de seus párocos, provocaram forte conflito na região. A princípio de forma pacífica, devido à restrição da liberdade de culto aos católicos. A partir daquele momento, passaram a ser perseguidos. Mártires durante a missa dominical, prisioneiros junto com o pároco, torturados e mutilados.
O padre André de Soveral, pároco de Cunhaú, nasceu por volta de 1572 em São Vicente, na Ilha dos Santos. Aos 21 anos ingressou na Companhia de Jesus. Ao final dos estudos foi enviado para Olinda, em Pernambuco, especificamente no Centro Missionário de Catequese dos Índios de toda a vasta região. A partir de 1607, tendo deixado os jesuítas, o encontramos como membro do clero diocesano e pároco de Cunhaú. Na época do martírio, ele tinha 73 anos. No domingo, 16 de julho de 1645, enquanto celebrava a missa na capela local, apareceu Jacó Rabe. Ele anunciou importantes comunicações das autoridades governamentais. Logo após a consagração, uma legião de soldados holandeses, acompanhados de índios das tribos Tapuias e Potiguar, todos armados, invadiu o local sagrado, trancou suas portas e atacou ferozmente os fiéis indefesos. Padre André de Soveral, obrigado a interromper a celebração, conseguiu entoar as orações dos moribundos com os fiéis. Todos eles foram mortos à espada, exceto 5 fiéis portugueses que foram feitos reféns. Os assassinos roubaram roupas e objetos dos cadáveres, depois os destruíram. Os católicos mortos em Cunhaú tinham ao todo mais de 60 anos, mas deles só se sabe o nome do pároco e do leigo, Domingos Carvalho. O segundo momento do martírio ocorreu cerca de 3 meses depois, no dia 3 de outubro de 1645, em Uruaçu, dentro da paróquia Nossa Senhora da Apresentação, liderada pelo padre Ambrósio Francisco Ferro. Tomados pelo terror do que aconteceu em Cunhaú, os católicos de Natal tentaram fugir em segurança, em abrigos improvisados, mas em vão. Presos juntamente com o pároco, padre Ambrósio Francisco Ferro, foram transferidos para perto de Uruaçu. Ali eles esperavam os soldados holandeses, cerca de 200 índios, sob o comando do líder indígena Antônio Paraopaba, que tinham verdadeira aversão aos católicos. Os fiéis e seu pároco foram terrivelmente torturados e deixados para morrer em meio a mutilações desumanas. Os cronistas da época ficaram horrorizados ao descrever em detalhes. Dos numerosos fiéis mortos por causa da fé, no dia 16 de julho e 3 de outubro de 1645, e para os quais se manifestou imediatamente uma sólida reputação de martírio, infelizmente apenas 30 puderam ser identificados com certeza. A história do martírio do padre André de Soveral e do padre Ambrósio Francisco Ferro, do leigo Mateus Moreira e dos seus 25 companheiros, beatificados pelo Santo Padre João Paulo II no dia 5 de março do ano 2000, foram canonizados pelo Sumo Pontífice, o Papa Francisco, no dia 15 de outubro de 2017. Aos mártires que entregaram a própria vida em testemunho da fé na terra de Santa Cruz, rogamos que nunca falte a fé para o nosso povo, nunca nos falte a esperança do Cristo, e em sua glória, assim como a misericórdia para a nossa salvação na vida futura. Amém. Por intercessão dos protomártires do Brasil, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e amanhã a gente se fala.